Vou começar esse vídeo te dizendo que muito do que você aprendeu sobre sucesso e hábitos de sucesso está errado. Desde cedo a gente é ensinado a reconhecer uma vida próspera através de certos marcadores. Um carrão na garagem, poder pedir delivery toda hora, restaurantes chiques. Se você não tem essas coisas, parece que você está vivendo uma vida mais simplória, está ficando para trás na fila dos bem-sucedidos, não é? Mas se eu te disser que tem coisas na vida que são simples, quase banais, que são sinal de luxo muito maior do que esses sinais aí, olha, esse vídeo aqui não vai se desdobrar em dicas, ele é mais um bate-papo. Eu quero tentar te abrir os olhos para certas coisas, certos hábitos que parecem pequenos, mas na verdade são muito mais valiosos do que aparentam. Talvez alguma coisa que eu fale aqui você já tenha presumido sozinho, e talvez algumas coisas você não concorde. Mas fica até o final, porque eu tenho certeza que muito do que eu vou dizer vai te deixar refletindo. Quer ver o primeiro exemplo? Ir de bicicleta ao trabalho. Olha, você pode debater comigo que hoje em dia tem lugares que até incentivam a pessoa a ir de bicicleta, porque é mais cool, é mais ecológico, mas quer saber bem a verdade? Ir de bicicleta para o trabalho é uma merda. E eu não estou falando aqui de falta de ciclofaixa, de rua esburacada ou do trânsito brutal de perigoso que há na cidade grande. Eu estou falando daquele olhar torto que o pessoal faz quando você chega de bicicleta em algum lugar. Quando você vai estacionar num prédio comercial e não tem um lugar propício para a bike. E você tem que improvisar um cantinho ali, quase como um cidadão de segunda classe. Só que é aí que está a questão. Poder ir de bicicleta é o verdadeiro luxo. Imagina duas pessoas na mesma empresa. Uma vai de carro, outra de bicicleta. Você não concorda comigo se eu perguntar quem provavelmente mora mais perto do trabalho? Vai ser o cara da bike. E eu estou considerando que o ciclista também tem carro. Mas se ele escolheu vir de bike, é porque ele mora perto. E não traga a exceção para a discussão, porque ela só atrapalha. Eu conheço um cara do pedal, que ele faz 100 km todos os dias para ir para o trabalho. Não, eu estou falando da média das pessoas. Se ele pode fazer essa escolha, é porque ele mora mais perto. E eu vou te dizer, morar perto do trabalho é um grande privilégio hoje em dia. E outra coisa, quem dos dois, entre motorista e ciclista, você acha que tem melhor condicionamento físico? Dado todas as outras variáveis iguais, o meu voto iria para o ciclista. Só o fato do cara pedalar para o trabalho todos os dias, ida e volta, já coloca ele naquele grupo seleto de pessoas que praticam atividade física regularmente, os 150 minutos de atividade preconizados pela Organização Mundial de Saúde. E você pode argumentar, mas o cara do carro também faz exercício. Ok, mas veja só, o cara do carro ele tem que sair do trabalho e pegar um slot extra do tempo dele para fazer atividade física. Enquanto isso, o cara da bike, o deslocamento dele já é a atividade física. Ou seja, o cara da bike, então, ele tem mais tempo livre que o cara do carro. E tempo também é uma moeda super valiosa nos tempos de hoje. E olha só, eu não estou aqui para demonizar o carro. Eu tenho carro e eu jamais abriria mão dele. Eu tenho mulher, eu tenho filho. Quando chove aqui em São Paulo, eu sei o caos que é para pegar um Uber. O meu ponto é, o cara da bicicleta, que parece que tem uma vida mais simples, espartana, ele tem muito mais luxos que o cara do carro. O cara da bike da sua empresa provavelmente mora mais perto do trabalho do que você. O cara da bike provavelmente está em melhores condições físicas que você. O cara da bike não precisa gastar tempo extra com exercício, enquanto você sai do trampo e ainda precisa achar uma hora para fazer atividade física. E se você é o cara da bike, meus parabéns. Você tem um hábito simples, que na verdade é um grande luxo. Outro hábito aparentemente banal e que na verdade é coisa de gente afortunada é poder comer comida de verdade, preferencialmente feita em casa. Isso aqui deve ser um pouquinho mais difícil de entender por que é luxo, então me acompanha. Hoje, o nosso telefone virou um instrumento mágico. A gente aperta um dedo numa tela preta e chega na porta de casa culinária de qualquer lugar do mundo. Uma cidade grande, então, a variedade e a disponibilidade são coisas absurdas. Mas deixa eu te fazer um desafio. Abre aí o teu aplicativo do iFood. Me conta o que aparece na aba de destaques ali nos cupons. Vai ser pizza, hambúrguer, fritura, coisa com molho, sobremesa exagerada. Veja que a maioria do que está ali, na verdade, é exceção alimentar. E quando a exceção vira a nossa rotina, o corpo paga o preço. Hoje em dia tem mais gente no mundo acima do peso do que passando fome. O que deveria ser uma coisa para a humanidade se abraçar em comemoração, na verdade virou um alerta. Agora há toda uma batalha contra a obesidade, sobrepeso, tudo causado por uma alimentação barata e hedônica. E é justamente isso que os apps de delivery entregam. Comida por prazer, não por alimentação. Inclusive eu me lembro da minha primeira vez que eu comi comida japonesa, aos 21 anos, quando eu finalmente comecei a ganhar um dinheiro relevante
e comecei a comer coisas diferentes. E aí bateu até aquela arrogância da juventude, sabe? Eu ia visitar o meu pai na casa dele e ele estava lá comendo feijãozinho, arroz, bife, e eu olhava aquilo com um certo desdém, como se ele não tivesse usufruindo do que eu estava fazendo. Mas aí o tempo vem para ensinar a gente. Passou ali uma década, o meu pai estava lá com o mesmo jeitão e o mesmo peso dele, e eu estava no sobrepeso e com a saúde toda zoada. Eu vulgarizei o que era exceção. Para me agradar, eu tinha que cada vez subir mais o sarrafo. Eu já não achava graça na comida comum. E se fala na questão financeira, né? Eu poderia ter mais dinheiro hoje se eu tivesse segurado um pouco a mão e não ter gasto tanto dos meus salários em coisa que literalmente ia virar cocô. Quando se come em casa, a gente sabe exatamente o que está indo pro prato. Mesmo que você faça uma comida mais trash, um hambúrguer caseiro, uma pizza de frigideira, ainda assim ela vai ser muito melhor do que uma comida entregue por aplicativo, porque lá botaram de tudo para ela ser hiper palatável. Eu entendo, mas é que eu não tenho tempo para fazer comida. E eu vou te dizer que eu até te entendo, se você tiver num de 2 cenários que eu vou te dizer. Qual o primeiro cenário? Você está numa fase temporária da sua vida, onde você está focando muito numa coisa. Eu, por exemplo, dos meus 20 e poucos aos 30 e muitos, eu foquei um monte no meu trabalho. Não queria nem saber de cuidar da saúde, eu queria trabalhar, melhorar a minha profissão, me destacar. Agora, isso foi por um tempo. O problema é se você está no segundo cenário, que é a sua vida é desse jeito. Você sempre pede delivery, você não tem controle nenhum sobre a sua rotina. E aí eu preciso te dizer, se você é essa pessoa, tem algo de desordenado na sua vida. E aí que eu retomo a questão de comer comida feita em casa. Ela exige previsibilidade, exige tempo livre, ou então exige recurso para que você pague alguém para fazer isso para você. De qualquer maneira, tudo isso aí é um luxo. Agora eu quero falar do último ponto, que talvez seja o mais polêmico, que é a questão do home office. Olha, primeiro de tudo, eu entendo que tem gente que prefere ir trabalhar na empresa, gente que se sente mais produtiva saindo de casa, e gente que preferia trabalhar em home office e não pode, porque a casa não oferece condições, é um lugar pequeno, tem cachorro latindo, criança que entra no escritório, às vezes nem tem um cantinho para trabalhar direito. Agora, se você pode trabalhar no home office e gosta, isso é um luxo. E a gente sabe que há um movimento que coloca o home office para baixo, como se fosse uma coisa pior. Porque você está de pijama em casa trabalhando, fica tirando cesta no meio da tarde, quem está na empresa é quem tem mais chance de ser promovido. Mas a questão é que o home office tem um luxo que pouca gente comenta quando está debatendo se ele é bom ou não. É a questão do convívio familiar. Principalmente se você tem criança pequena em casa, isso é um luxo inestimável. O verdadeiro convívio com a sua família, com as crianças, são nas pequenas coisas. É na conversa de café da manhã quando acorda, é as piadas contando na hora do almoço juntos, é a sua filha te contar o que o youtuber dela favorito falou, é o seu filho lhe falar do Pokémon que ele pegou no joguinho. Tudo isso aí é uma coisa que você perde se você tem que trabalhar fora de casa. E é claro, eu sei quão importante é dar duro no trabalho, ser capaz de prover para sua família e, além disso, mostrar para eles que trabalho é uma responsabilidade super importante na vida de um adulto. Mas tem uma coisa que eu vejo que muita gente cai numa espécie de arapuca da vida moderna. A pessoa se mata trabalhando, passa 12 horas longe de casa, coloca os filhos para dormir via FaceTime porque ela está fazendo isso para dar uma vida melhor para os filhos. Já conversei com colegas que faziam isso, colegas que eu sei que poderiam diminuir a sua carga de trabalho e não ia mudar tanto assim a vida. Mas a resposta que eu ouço é: mas é que se eu não trabalhar tudo isso, eu não vou poder levar ele para Disney. Olha, me desculpa a franqueza, mas uma criança com 2, 3 anos, ela preferia ter mais tempo do pai e da mãe perto do que fazer uma viagem extravagante. Não vai longe, 2020, todo mundo preso em casa. E eu me lembro de gente contando impressionado que os filhos estavam felizes com a pandemia, dizendo assim: que bom, papai e mamãe agora estão sempre em casa com a gente, que legal. Pensa que daqui a 20 anos, só quem vai lembrar que você se matou de trabalhar fora vão ser os seus filhos, não a sua empresa. Em resumo, o luxo real é aquela simplicidade do olho no olho, nas horas mais prosaicas do dia. Não é as férias extravagantes ou as viagens para Disney, certo? Vou te deixar então com essas ideias aí para maturar na sua cabeça. Mas me conta nos comentários, você acrescentaria alguma coisa nessa lista? Tem alguma outra coisa ou hábito que eu esqueci que é muito simples, na verdade é um grande luxo? E te vejo no próximo vídeo.